Bom dia a todos. Começa agora pela CTV, mas a primeira edição do programa Café com Comentário. Um programa voltado, né, para uma boa conversa logo matinal. Para você que está acordando agora, a gente já deseja aquele bom dia todo especial. E a gente vai fazer um programa diferenciado para você que costuma assistir, né, logo cedo, tá vasculhando tanto suas redes sociais, como também você que gosta de estar acessando a internet e curte a CTV também. Aí você tem agora essa nova opção de programa, beleza? Deixa eu dar meu bom dia aos nossos comentaristas. Já tá tudo ok aí, produção? Marcos Moura, tudo ok? Hernandes? Bota nessa tela aqui atrás, bota Hernandes pra gente iniciar o bom dia com ele, pra gente dar um bom dia especial aos nossos comentaristas que vão fazer parte dessa ideia, mais uma ferramenta de comunicação com a sociedade. Hernandes, bom dia pra você, meu querido. Satisfação tê-lo aqui logo cedo, nessa manhãzinha maravilhosa. Muito bom dia, Renato Moraes, a todos que nos acompanham nesse momento pela CTV. É sempre uma grande alegria poder estar começando algo novo, né? E nesse momento a gente vem tratando de uma nova proposta de trabalho, né, de conversa, de diálogo, de comentários, né, trazendo sempre temas que a gente vai procurar discutir de forma bastante significativa com todas as pessoas que nos acompanham, né? Então, hoje, né, a gente inicia essa nova atividade aqui, a partir da CTV, que a cada dia tem procurado, né, trazer, né, temáticas e discussões que sejam interessantes para todas aquelas pessoas que nos acompanham, né? Então, nós estaremos aqui todas as manhãs, eu, Hernandes Queiroz, o Renato Moraes e o Marcos Moura. Né? E para hoje a gente certamente teremos, né, uma discussão bem instigante para todos que vamos estar em contato e em diálogo nessa manhã de segunda-feira. Exatamente, semana começando, né, Hernandes? Dá licença aí enquanto eu chamo Marcos Moura. Marcos Moura, bota Marcos Moura nessa tela aqui, produção, para a gente conversar com ele, dar um bom dia todo especial a ele. E a gente introduzir aí um pouquinho de como será essa ideia, bater um papo aqui gostoso de como será essa ideia do programa. Marcos Moura tá sem imagem? Tá sem imagem ainda, não é isso? Então pronto. Então a gente vai iniciar o programa de hoje com um bate-papo muito interessante que a gente vai começar daqui a pouco. Bota um intervalo aí, já a gente volta para iniciar em definitivo. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central. Beleza. Supermercado e Avícola Central. Preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central. Melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte, venha logo, compre tudo,
acende o botão. Supermercado e Avícola Central, preço, baixo e qualidade, e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza! Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83 3022 8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. Ok. A informação bem apurada. Veja na reportagem. Investigada. Ok? Pra cá, pra conseguir mostrar direito pra vocês. Sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem, conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, aqui nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta às 19 horas, informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. Tudo ok aí? Olá, muito bom dia, novamente de volta agora em definitivo para a gente conversar, bater um papo especial aqui com você, telespectador. Marcos, já tá ok aí, produção? Bota ele nessa tela aqui para a gente conversar, dar o bom dia todo especial de Marcos Moura aqui na nossa tela. Isso, Marcos, bacana, bom dia. Bom dia, Renato, bom dia, telespectadores. Vamos iniciar um bate-papo aqui bem informal, tá certo? Tomando um cafezinho, você pode tomar o café com o seu cuscuz com ovo, um queijinho de coalho assado, café com comentário e por aí vai. E por aí vai, seu Marcos. Bom dia para você, bom dia para o Hernandes. Gente, há muito tempo atrás, a comunicação ela começou a ser revolucionada, né? Isso, ou seja, a descoberta do rádio foi uma revolução, né, nas tecnologias da época. Hoje a gente vive em outros tempos, né? Hoje a grande revolução é justamente isso que estamos vivendo aqui, que é a comunicação digital. A migração para o mundo digital chegou de vez na vida das pessoas e veio para ficar e para revolucionar mesmo. Bota Hernandes aqui para a gente iniciar esse papo interessante com ele, porque, Hernandes, a comunicação, ela passou por diversas transformações desde seu início, não é isso? E hoje vive um momento que eu acredito, não possa ser que exista, mas nós não sabemos se vamos ver revolução ainda maior que essa. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, o Marcos Moura, né? Marcos que tem uma longa trajetória nos meios de comunicação, especialmente no rádio. Mas quando você traz essa questão da trajetória da nossa comunicação, Renato, nós passamos por um processo de evolução, sobretudo a partir do advento das tecnologias, que é uma coisa gigantesca. E a cada dia que se passa, a gente sente o quanto esse processo de evolução, ele é uma constante, ele é crescente, e a gente sente que a gente não fala em termos de limites quando se pensa em comunicação, porque a cada dia a gente sente que há uma novidade surgindo. Mas quando a gente pensa, veja só, quando é que a televisão chega no Brasil? Década de 50.
trazida pelo jornalista, pelo pioneiro das comunicações no Brasil, o paraibano, que é bom que a gente chame a atenção disso, o paraibano Assis Chateaubriand, da cidade de Umbuzeiro, que ele cria o Diário dos Associados, ou seja, o setor de comunicação brasileiro, que associava a rádio, a TV e o jornal impresso. Claro que a TV foi o último recurso a ser chegado aqui na década de 50, se não me engano, a TV brasileira tem em torno de 70 anos. Se a gente observar esse detalhe, Renato, Marcos, ouvintes aí, telespectadores da CTV, nesse período de 70 anos, o processo de evolução pelo qual a gente tem passado nos últimos anos é uma coisa assim fantástica, né? Hoje nós estamos aqui numa TV online, né? Mas se a gente olha a primeira transmissão de rádio no Brasil, há uma disputa entre Recife e Rio de Janeiro, 1922. Primeira transmissão de rádio oficial foi feita pelo Pernambuco, na cidade do Recife. O Rio de Janeiro também fica naquela disputa também, querendo esse título, né? Mas segundo os principais pesquisadores da educação, aliás, da comunicação, relatam que a primeira transmissão de rádio no Brasil foi feita em 1922, aqui na cidade do Recife, né? Então, durante esse processo de evolução, né, onde nós tivemos momentos importantes de outros meios de comunicação, como o jornalismo impresso, né, o rádio, que ainda hoje mantém uma função muito importante, né, em termos de comunicação, mas o rádio está se adaptando às tecnologias. Se ele não dialogar com a tecnologia... Deixa eu só pedir aqui para a minha produção trazer meu retorno aqui, que eu estou sem retorno aqui com eles aqui, mas eu estou te ouvindo bem, pode continuar falando aí. É que como eu estou sem comunicação com o estúdio de produção, eu tinha que fazer essa intervenção só para solicitar meu retorno aqui. O retorno telefônico aqui, por favor. Pode continuar. Fecha nele, produção. Então, Renato, a gente sente esse processo de evolução e hoje nós falamos nas tecnologias da comunicação e informação. Esse recurso que nós estamos usando, por exemplo, hoje aqui. Eu estou na cidade de Recife, você no Cariri Paraibano, em Sumé, e o Marcos, numa cidade do interior do estado do Pernambuco. Nós estamos em espaços físicos diferentes, mas no processo de comunicação mediado pelas tecnologias, que nos dá condições de fazer um trabalho de comunicação, né, de diferentes espaços, né? Se a gente observa essa configuração que a gente adota hoje para informar as pessoas e discutir determinados assuntos, né, a gente sente o poder que as tecnologias têm na nossa vida. E não é só nos meios de comunicação, porque esses recursos tecnológicos, eles estão presentes praticamente em tudo que a gente faz hoje. É o celular que a gente não se desgruda o dia inteiro, né? Então, através desse celular, a gente está tendo acesso às redes sociais, aos canais de TV, às rádios, às principais emissoras de televisão do mundo inteiro. Nós temos a oportunidade de ter acesso a informações com muito mais facilidade que a gente não tinha hoje, que a gente não tinha antigamente. Então, essa tecnologia, ela veio para facilitar muito a nossa comunicação, o nosso jeito de fazer jornalismo e o nosso jeito de se comunicar entre as pessoas, né? E você, para mim, é um grande exemplo de como esse processo de avanço pode assumir uma configuração tão importante quando você pensa a CTV para a região do Cariri Paraibano, especialmente na cidade de Sumé. Mas eu penso que uma pessoa pode dar uma contribuição para a gente entender, né, esse processo de forma mais linear, como é o caso do Marcos Moura, que Marcos Moura ele não é só um pesquisador, ele vivenciou todas essas experiências do rádio analógico, hoje atuando no setor digital na TV, né? Então eu acho que a bola deve ser passada para ele agora e depois a gente retoma mais essa discussão. Renato. Ok, beleza. O rádio analógico ele revolucionou, né, com o sistema AM, que a gente chama de frequência... A FM é frequência modulada, né? Aquela via que vai reta. Ela tem grandes dificuldades por se tratar de um som mais pesado, ela tem grandes dificuldades em romper barreiras como serra, né, ou outros
Acho que o Marcos Moura pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Já a frequência AM ela tem a facilidade de romper barreiras, né, Marcos? Porque ela quica, o som dela quica, vai em ondas mesmo, como se fosse uma onda do mar, diferentemente do AM que vai reto. Isso é um termo técnico, porque é um pouco complicado explicar a gente que está nesse meio, mas a gente, trabalhando com comunicação, sempre escutava, via as teorias de como essa informação, de como as informações chegavam de fato na casa das pessoas, e isso nos chamava a atenção. Pedi para a produção botar Marcos Moura inteiro na tela quando ele estiver falando, para a gente ter uma visão melhor, até o próprio telespectador ter uma visão melhor dos nossos comentaristas. Marcos, o AM não demorou muito, né? Ou seja, é a evolução do rádio amador, que foi instalado naqueles caminhões, né, para comunicação em viagem e tudo mais, e acabou dando certo, né? Foi uma comunicação que revolucionou a época. É verdade, Renato. E você coloca muito bem quando falou sobre as ondas sonoras. Isso significa dizer que na FM as ondas são rasteiras. Ela tem dificuldade de ultrapassar obstáculos. Já na AM não existe essa dificuldade. Ela rompe, ela sobe montanhas, ela ultrapassa. Agora, eu quero me ater também aos comentários iniciais, esse introito feito pelo jornalista, professor Hernandes Queiroz, onde ele faz uma abrangência maior desde o advento do rádio, né, até chegar na televisão, quando o jornalista Assis Chateaubriand foi aos Estados Unidos, que na época era novidade, e comprou os equipamentos todos para introduzir aqui no Brasil a televisão. Se eu estiver errado, que Hernandes me corrija. Parece-me que a primeira televisão foi a Tupi. E isso nos idos de 1950, se me falha a memória. Desde então começou a evolução. Mas antes, a gente não pode deixar de lado o rádio, que ainda é o maior comunicador de massa do mundo, que formou gerações e gerações de grandes comunicadores, de grandes artistas. O rádio, ele teve tanta importância para a televisão, que a televisão pôde copiar o rádio, porque no rádio existia o radioteatro, né? As novelas no rádio, né? Eu assistia muito Jerônimo, o Herói do Sertão. Quem não lembra de Jerônimo, o Herói do Sertão, não é verdade? E era uma novela mais considerada masculina, né? Com grandes efeitos sonoros na época e criatividade dos produtores também, para que você pudesse ter uma ideia na época como é que se fazia uma cachoeira, né? Pelo rádio, para você ouvir o som de uma cachoeira. Então, alguém colocava 2 copos meios d'água e passando um para outro, fazendo aquele barulho como se fosse o barulho de uma cachoeira. Então, era muita criatividade, né? O rádio, ele enriqueceu muito a cultura brasileira, tá certo? Naquela época do rádio analógico, para que você possa, ter uma ideia, nós tínhamos 2 grandes profissões de respeito na época. Uma era o bancário, tá certo? E a outra era o radialista. O bancário andava todo perfilado com gravata, de semelhante modo o radialista também, né? O radialista era todo engomadinho, todo afinadinho, com a gravata, né? E era sinal de respeito, porque era um dos melhores empregos na época, o bancário e também o radialista, desculpem, e sinal de respeito perante a sociedade. Depois nós tivemos aí a evolução
tecnológica dentro do rádio. Isto é, a era do vinil, né, para o toque das músicas, a execução das músicas, e depois a gravação de comerciais. Era realmente uma mão de obra muito grande para que você pudesse gravar um comercial e ficar rodando na emissora, quando a artimanha era a seguinte: você gravava um gravador de rolo, tá certo? Fita magnética, cortava aquela fita, depois passava para um cartucho de 30 segundos, dentro da cartucheira era que o som saía realmente. Depois tivemos aí, porque o cartucho era bem maior, era grande, tá certo? Depois nós tivemos a diminuição, já no avanço da tecnologia. Na época, a fita cassete, que você alcançou a fita cassete, o Renato, o Hernandes também alcançou a fita cassete. Hoje ela é museu, né? Serve apenas para demonstração de como era realmente as atividades de gravação para comercial na fita cassete e de gravação nas entrevistas com os gravadores analógicos, né? Hoje nós temos os digitais. Por falar em digital, hoje tudo é digital, né? Olha, se você coloca um relógio de pulso, né, é digital. Do relógio de pulso até o carro, hoje tudo é digitalizado. Então, nós temos um novo mundo, nós temos uma era moderna, essa tecnologia da comunicação, como a gente chama, tá certo? Também fez, eu queria até que o Hernandes me ajudasse nessa colocação que eu vou fazer aqui, porque naquela época, quem jamais pensaria em fazer um curso de comunicação, né? A matéria que veio à tona, né? Então, nós temos nas faculdades hoje em dia, nas universidades, o curso de comunicação. Por quê? Porque foi forçado a ter em relação à evolução, tá certo? A modernidade, né, do rádio, televisão. Porque a gente não para só nisso, não. Não ficamos só nesse entreveio aqui, não. Muito pelo contrário. Nós estamos hoje com essa tecnologia e alguém pode até perguntar: o que será do futuro da tecnologia? Ela vai parar aqui ou vai avançar? Meu amigo, os satélites estão por aí, tá certo? Praticamente de ano em ano é lançado satélites do mundo inteiro para melhorar a comunicação. E vem coisas aí que a gente nem sequer pensa, tá certo? Nem sequer sonha, porque o homem é eternamente insatisfeito e ele está sempre no processo de evolução, descobrindo novas formas. Então, para que a gente possa dar essa abertura inicial, tá certo? Que se a gente fosse falar sobre comunicação, esse avanço tecnológico todo, nós passaríamos um dia aqui e não iríamos terminar. Porque a gente esqueceu da guerra, né? E Renato falou, né, no rádio de comunicação. Começou na guerra, tá certo? Comunicação com os aviões, tá certo? No bombardeio em terra, tudo pelo rádio, né? O rádio, a gente brincava quando éramos crianças, eu não sei se Fernanda alcançou isso lá no sítio do pai dele, a gente colocava uma caixa de fósforo, tá certo? Uma caixa de fósforo, e um cordão, na outra extremidade, outra caixa de fósforo, e a gente começava a falar e realmente transmitia até um sonzinho. Então, começava exatamente por aí, Renato. Então, eu faço essa colocação aqui, porque se a gente for fazer, contar histórias sobre o rádio, a gente tem muita coisa a dizer, até chegar na televisão, até chegar no celular. Agora, tudo isso, segundo me contaram, não sei se é verdade, Hernandes pode me ajudar, só evoluiu depois que o homem foi à Lua. Segundo me contaram também, até o tênis é produto do advento da Lua, tá certo? Até o tênis. Né? Eles trouxeram material, aquele negócio todo, a tecnologia, os estudos, as pesquisas e tal, e formalizaram tudo isso. E a gente, olha, observa que tem um cunho de verdade, porque depois que o homem esteve na Lua, tudo evoluiu nesse mundo, Renato.
Acho que eu estava sem áudio aqui, tinha desligado aqui. Beleza, é exatamente isso. Hernandes, uma coisa curiosa que nos chama a atenção hoje é justamente a velocidade com que essas comunicações vêm passando, né? Ou seja, eu lembro que até um dia desse, Marcos Moura citou bem aí da fita cassete, eu estava gravando música no rádio para recordar, né? A gente tinha... Toca aquela música aí, locutor, que é pra gente gravar, né? A gente pedia essa música para fazer essas gravações e anexar pra gente em fita cassete. Mas hoje a infinidade, a forma como evoluiu nos últimos 10 anos foi uma forma acelerada demais, né? Isso, ou seja, a gente passa até a se sentir velho depois de ver tanta evolução assim em tão pouco tempo. Você acredita que a tendência é continuar dessa maneira, evoluindo mais e mais e mais? Certamente, Renato. Isso é um processo que eu considero que não volta, a gente não vai regredir nesse sentido, né? Vejo como algo bom também, né? Porque isso é fruto do processo de evolução do ser humano. O que são essas tecnologias na nossa vida, né? É um processo pelo qual o Marcos relatou bem, aí, em vários aspectos, né? É que nós não estamos parados. Enquanto seres humanos, nós estamos em constante processo de evolução. E esse mundo onde nós estamos inseridos, ele está se movimentando. E nós estamos nos movimentando sobre ele. Então, nós temos uma necessidade permanente de estar acompanhando esse processo. E todos nós, da sociedade, se a gente não procurar estar se adaptando a essa realidade, que exige novas habilidades nossas todos os dias, por exemplo, operações bancárias que a gente faz no dia a dia, o manuseio de um meio tecnológico como um computador, como um celular, isso aí faz parte do nosso cotidiano. Isso não é algo apenas para ser um curioso, mas hoje se tornou uma necessidade para que a gente possa facilitar a nossa vida. A maneira que nós adotamos para nos comunicar com as outras pessoas, né? Sempre mediado por uma máquina. A maneira como a gente está se informando sobre os fatos que acontecem no mundo. Então, por que isso tem acontecido, né? O ser humano ele é um sujeito de evolução. E a cada dia que se passa, ele vai estar buscando novas alternativas, novos mecanismos de fazer com que a vida seja melhor em sociedade. E claro que nem sempre, né, a tecnologia ela vai trazer as melhores coisas do mundo, porque ela também traz alguns problemas. Mas, no geral, quando a gente fala em termos de comunicação, a tecnologia ela nos aproximou muito em termos de possibilitar a interação entre as pessoas em qualquer lugar do mundo em tempo real. Por exemplo, a televisão. Antigamente, fazer uma transmissão de uma TV ao vivo, fora do estúdio, era uma manobra bastante complicada para isso acontecer. Hoje, se a gente tem o advento da internet, você consegue fazer isso com muita facilidade, né, e com bastante qualidade. É interessante a gente chamar a atenção, a qualidade da imagem, do som, isso também tem melhorado a cada dia, né? Porque além de nos colocarmos em contato permanente uns com os outros, a gente tem tido também uma possibilidade de dialogar com mais qualidade, porque o áudio é melhor, a imagem é melhor, a facilidade dos mecanismos, dos instrumentos que a gente usa, facilitaram muito esse processo de comunicação. Então, se a gente olhou aí como o Marcos fez esse pequeno histórico, esse pequeno e longo histórico da comunicação brasileira, desde quando o Assis Chateaubriand trouxe, vamos pensar, a televisão para o Brasil na década de 50, né? E a gente olha esse processo evolutivo, por exemplo, poucas pessoas tinham TV em casa. Então, era comum as pessoas irem para a casa das outras pessoas para assistir a TV, né? Ou as pessoas ficarem nas janelas umas das outras olhando a TV, e era a TV preta e branca. A gente não tinha o advento da TV colorida ainda nesse período. A TV colorida foi outro processo
muito evoluído, de muita evolução na história da comunicação. A gente sai da condição de imagem preto e branca, a gente vai evoluir para uma TV colorida, que já é um processo evolutivo, aí a gente vai ter essa TV digital, aliás, analógica durante muito tempo, e hoje, depois a gente tem a TV digital, já com boa qualidade de som, de imagem, e hoje nós estamos aqui falando o quê? De uma TV online. Olha só, a gente sai analógico, essa perspectiva da TV que você tem um sinal aberto, digitalizado em casa, o sinal digital, e hoje nós estamos numa nova modalidade de TV. E a gente está falando dessa nova modalidade de TV, está da onde? Em Sumé, no Cariri paraibano. Quem é o pioneiro dessa história, que está fazendo a história lá? O Renato Moraes. Ô, Hernandes, uma coisa que eu gostaria de deixar digno de nota, tudo isso você vai falando aí, vai passando um filme na cabeça da gente. Eu lembro que o primeiro aparelho de TV que eu assisti era uma TVzinha quadradinha, pequenininha, a bateria, movimentada a bateria. O sinal não era bacana, era muito chuviscado, ela era rádio e TV, né? E para você ver como as coisas vão evoluindo, né, rapaz? E hoje a gente está aí com tanta tecnologia, a facilidade, a nitidez, né? Acabou com o chuvisco de tudo, não existe mais chuvisco na TV, então... tudo, a evolução, ela tudo vem para melhorar, né? A gente sempre trabalha, o ser humano é incrível o processo de evolução da humanidade em tudo que ele faz. Renato, e tem um detalhe interessante nessa história, né? E eu acho importante a gente estar discutindo, eu acho que a importância de conversar, de estabelecer esse diálogo com o Marcos, com você e comigo, nós somos de 3 gerações diferentes. Uhum. Né? Exatamente. Então, a gente vivenciou momentos diferentes sobre essas condições, né, da evolução das tecnologias. E eu acho tão importante, por exemplo, porque a nova geração, ela é criada já inserida nesse processo tecnológico. Qualquer criança aí de 3, 4, 5 anos, ela já vem com uma facilidade muito grande de lidar com todo esse processo tecnológico. Por quê? Porque faz parte da vida dela desde muito cedo. Eu tive contato com o computador na minha adolescência. Então, isso aconteceu de forma tardia. Você certamente teve muito mais cedo. Aí eu penso que é um ponto fundamental que a gente precisa olhar. A nova geração, essa turma, ela conhece essa história de evolução, porque a gente está falando de um passado que não é tão distante assim. A gente está falando que a TV brasileira só tem 70 anos. Se a gente olhar aqui no Brasil, quando chegou a primeira TV preta e branca, quando todo o processo de comunicação era um processo muito embrionário, muito inicial, e a gente está alcançando o nível tecnológico que a gente tem hoje, com todos esses recursos que a gente tem, e com uma tendência muito grande a crescimentos maiores, né? É interessante a gente olhar para esse passado, porque Marcos citou momentos importantes, a criatividade da novela do rádio, a criatividade dos programas de auditórios, dos cantores de rádios, ou dos grandes artistas brasileiros que foram, né, revelados através dos programas de auditórios, aquela imagem da rádio FM, aliás, das rádios AM, a importância que se tinha na vida das pessoas, a importância do rádio em programas educativos. Nós tivemos programas de educação, ou seja, de alfabetização de adultos através do rádio. Aqui no Pernambuco, na década de 60, teve um programa chamado MEB, que é o Movimento de Educação de Base, que era um movimento educativo que alfabetizava as pessoas através de aulas radiofônicas. Então, veja só, né, a importância que esses meios tiveram para a sua época, porque aquele processo para a época era muito evoluído. Era uma revolução muito interessante para a época, porque era o principal instrumento que se utilizava para se informar, para se educar, né? Para se comunicar com as pessoas. As pessoas enviavam cartas para os locutores, oferecendo música. Isso que a gente faz hoje através das redes sociais, as pessoas enviavam uma carta que passava uma semana, 2, para o locutor ler no rádio.
E a pessoa ficava na expectativa, porque ela não sabia o dia que a carta dela seria lida no rádio. Né? Porque você enviava para a rádio, por exemplo. Eu morava em Sumé, as pessoas de Sumé mandavam carta para a Rádio Caturité de Campina Grande, a Rádio Liberdade de Caruaru, né? Então, Difusora de Caruaru, por exemplo, que eram essas rádios AMs que a gente conseguia escutar na região do Cariri paraibano, porque naquela época a gente não tinha rádio, né, em Sumé, a gente não tinha rádio em Monteiro, a gente não tinha rádio em Serra Branca. Então, as rádios mais próximas que tinha nesse período era Campina Grande e a Rádio de Caruaru, que eram rádios AM e que tinha uma boa frequência, uma boa comunicação naquela região, ou seja, na região do Cariri, né? Então, quando a gente observa esses detalhes, né, a gente olhar para essa história é fundamental para que a gente reconheça a importância que esses meios tiveram para um determinado período histórico. E que hoje, né, eu acho que é importante a nova geração também se apropriar, ter um entendimento. O que foi a fita cassete? O que foi o vinil para aquela época? Né? O que foi aquele gravador enorme, né, que se utilizava para gravar? Né? Então, tudo isso mexeu muito com o processo de comunicação daquele período. Renato? E sobre isso que você falou aí, a questão da comunicação, de dar aulas pelo rádio, foi aonde também começou a revolução do EAD, né? Isso, que é o ensino à distância. Também, que era uma modalidade de educação à distância. A EAD, que é educação à distância, ela não chega, ou ela não começa só com o advento da internet. Isso. Porque o rádio assumiu um papel muito importante nesse processo de educação à distância também. E é um processo muito antigo, porque o modelo EAD, as pessoas ficam falando que é um modelo novo, mas o modelo EAD ele surgiu nos tempos da Bíblia, né, quando o apóstolo Paulo já enviava as cartas a seus discípulos ensinando como deveriam agir ou o que deveriam fazer. Né? Então, o modelo EAD é um modelo muito antigo. As pessoas pensam que estão estudando à distância, estão com um modelo recente, é uma coisa nova, mas não, é uma coisa muito antiga que já vem lá de longe. E o rádio foi uma das revoluções maiores pelo ensino EAD que se tem notícia da época. Né? Hoje a gente tem aí a videoaula, que é a mesma coisa que está na presença, mas hoje, infelizmente, ainda precisa ser aperfeiçoalizado, tem muita coisa que se deve fazer com relação a isso. Mas está caminhando, né? Muitos professores são contra, né? Muitos professores ainda têm essa resistência ao EAD. Outros são a favores e defendem com afinco a questão do EAD. Deixa eu ir de um intervalo rapidinho para a gente entrar na CTV, né? Isso, sobe a música e a trilha um pouquinho, já já a gente volta com mais bate-papo especial aqui. Marcos Moura, você queria complementar alguma coisa desse papo aqui do Hernandes? Olha, o papo é tão gostoso que a gente esquece do café. Eu só vou te pedir para vir mais um pouquinho para o centro, porque a gente colocou uma tela. Isso, uma tela mais variada. Agora você está no centro, tá parecendo bacana. Você vê o seguinte, café com comentário. Tem coisa melhor do que isso? Não tem não. Você está na sua mesa, como eu estou na minha mesa aqui. Na minha mesa aqui, eu tomo um cafezinho, tá certo? Isso aí é o quê? É o poder da comunicação. Aí é a era moderna. Olha, eu tomo um cafezinho aqui na minha mesa, tá certo? E ainda leio um livro, né? Pela internet, tá certo? Né? Essa facilidade da gente estar lendo o livro, disponível, a hora que a gente quer, é uma beleza, é algo extraordinário, é muito bom, tá certo? Esses esforços a gente tem que reconhecer, sem dúvida, que tudo é possível agora com a tecnologia. Mas Hernandes, ele colocou com muita propriedade aí sobre o tempo da televisão no Brasil, 71 anos, se não me falha a memória, mas há 51 anos, viu, Hernandes e Renato? Há 51 anos, eu assisti a Copa do Mundo, que foi realizada no México, dentro de casa, na casa de papai, né? Por sinal, na rua que morávamos, o único televisor existente era o nosso. As repetidoras não eram muito boas, o sinal era chuviscado, mas o povo da rua, os moradores, iam para a casa de papai assistir os jogos da seleção brasileira
em 1970, preto e branco. Para que você pudesse ter uma ideia, a televisão que o papai comprou, quadradona, de pé, era um móvel, 2 alto-falantes na frente. E todo mundo assistiu à Copa do Mundo. Isso é um pequeno detalhe, tá certo? De como houve, na realidade, um avanço do rádio para a televisão. E a televisão está avançando muito. Você lembra da parabólica? Parecia um circo, não era? A antena? A parabólica um circo daqui a pouco está se tornando obsoleta, né? É bom que se diga aí com... Pois é, então a parabólica parecia um circo de tão grande. Hoje, bem pequena, menor, e já é obsoleta. Vai haver também transformação na televisão, tá certo? Né? E depois o Renato pode até falar sobre essa transformação da televisão, que é o assunto que nós vamos entrar daqui a pouquinho sobre CTV no Cariri, a pioneira. Depois do intervalo, solta o intervalo aí, a gente já volta já com esse papo gostoso aqui com o Hernandes Marcos Moura no Café com Comentário. Bom dia para todos, até daqui a pouco. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, beleza? Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se adere, venha logo, compre tudo dentro do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza? Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83-3022-8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada. Vejando a reportagem. Investigada. Pra cá, pra conseguir mostrar o direito pra você. Sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem, conforme você vê na matéria. Os comentários com invenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, aqui
Nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta, às 19 horas. Informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. Muito bem, estamos de volta com o Café com Comentário aqui pela CTV, a sua TV de conteúdo. Obrigado a todos vocês que estão com a gente, é isso, participando da programação. Tá ok aí, produção, o áudio? Tá tranquilo? Vamos lá, vamos voltar com os meninos agora, lá para meu retorno aqui que estava baixo. Desculpa aí, eu acabei ficando perdido. Vamos lá, vamos voltar com os meninos para a gente falar sobre uma TV no semiárido, Hernandes, nordestino, no Cariri, paraibano. Antes de tudo, para a gente introduzir uma TV no semiárido, é importante falar também do sistema de IPTV. O sistema de IPTV é justamente isso que você está vendo agora, que é um sistema por prompt de comando, que é todo o sinal que está chegando na casa das pessoas agora é um sinal codificado. Ou seja, tiveram a façanha de transformar aquela imagem que era gerada através de um choque no tubo da TV para códigos, né? Essas imagens agora estão codificadas, né? E chegando às pessoas, o que foi uma revolução incrível no surgimento do sistema de IPTV. E que hoje as grandes emissoras estão migrando para isso. A exemplo disso, eu vou citar um exemplo muito conhecido, o Globoplay, né? Que é um aplicativo da Rede Globo que oferece conteúdos e canal ao vivo. Isso deu uma liberdade enorme para as empresas, porque isso transformou a forma de comunicar, né? E se as pessoas hoje, até Marcos Moura, Hernandes pode me ajudar nessa, é que as pessoas estão muito mais exigentes hoje. As pessoas não querem mais, devido à correria do dia a dia, as pessoas não querem mais parar, né, isso para assistir uma coisa naquele determinado horário. As pessoas hoje estão querendo escolher a hora que querem assistir o conteúdo. Por quê? Justamente pela questão da correria. E aí surgiu o sistema de IPTV, onde se grava tudo, onde se deixa tudo em código, se transforma tudo em código e chega aí na casa das pessoas. Quando surgiu o sistema de IPTV, eu particularmente fiquei encantado pelo sistema de IPTV, porque eu vi uma coisa boa naquilo ali. Eu disse, rapaz, isso aqui pode nos trazer N possibilidades, a gente pode abrir um leque aqui de muita coisa bacana que pode engrandecer a nossa região. Eu via muitos canais online, né, mas a gente nunca tinha visto assim na prática como funcionava, até eu me deparar com um sistema de busca e fui atrás do sistema de IPTV. Aquele velho histórico que o camarada oferece 1000 canais em um pacote aí de R$30 por mês nesse sistema IPTV em nuvem, né, que de certa forma não deixa de ser ilegal, porque as pessoas roubam o sinal de outros canais e transformam aí no seu servidor próprio. Eles colocam esse servidor próprio e aí sai destrinchando entre as pessoas aí, o que é ilegal, né? Porque aí você está utilizando o sinal de uma emissora sem autorização da mesma. E aí a gente viu que as emissoras, devido a esse amparato, as emissoras começaram a se sentir recuadas, né? Se recuaram em frente a essa tecnologia e tiveram que ou migra ou perde, né? Porque não existe um controle. A internet é um campo, digamos assim, aberto, né? Ou seja, é enorme o campo da internet e a dimensão é incrível, né? Com relação a isso. Então foi aí onde as grandes emissoras começaram a migrar para esse sinal e aí tentar pressionar o governo para uma fiscalização maior desses canais, né, isso de IPTV, para que isso não acontecesse mais. Aí abriu outra possibilidade, que não é ilegal, que é justamente a criação de canais online. Foi o que a gente fez, criou um canal via IPTV e aí estamos transmitindo para os servidores. Os servidores de TV, para quem não entende muito bem sobre servidor de IPTV, é um tipo Sky. Só que a diferença da Sky é que ela tem uma antena. Você bota a antena lá na sua casa,
E essa antena vai transmitindo esse sinal para um equipamento, um aparelho que eles também instalam na sua casa, e aí você recebe esses canais via satélite. O sistema IPTV é um pouco diferente, porque você não precisa dessa antena, você só precisa de uma conexão pela internet. Porém, o grande desafio que eles encontraram foi justamente codificar o sinal de televisão e transformar ele em imagem, o que é uma façanha incrível da tecnologia, e aí está sendo utilizada pelas essas grandes plataformas. E aí abriu justamente essa possibilidade de a gente criar canais de comunicação em todo canto. E aí é a ideia de mostrar as regiões, né? A CTV não é a primeira TV via IPTV e também não será a última. Eu acho que é uma das primeiras, né, com relação a isso, que vem surgindo muitas e muitas, eu venho acompanhando, inclusive no servidor onde a gente está transmitindo agora, que é a Gigo TV, né? Muita gente tem já a assinatura da Gigo TV, que é um servidor que fica nas Bahamas, totalmente legalizado, chegou no Brasil aí com a proposta nova de canais via IPTV, e aí tá aí a gente sendo transmitido também para essas pessoas, né? Isso, então, a TV por assinatura, Hernandes e Marcos, ela meio que se atualizou, né? Ela saiu daquela parafernália de você ter que colocar uma antena na sua casa, um equipamento, e agora com a conexão de internet, baixando um aplicativo, você tem uma infinidade de canais aí. E isso é o que é bacana. Marcos. Você fez uma análise muito boa, bem abrangente, tá certo? Dessa modernidade, chegando a ter esse sistema aí IPTV, que é uma beleza, funciona muito bem. Ô, Marcos, deixa eu só te pedir para vir mais para um pouquinho para o centro, Marcos, só para a gente ver você melhor. Eu sou meio curioso, tá certo? Sou meio curioso e gostaria muito que você me explicasse o seguinte, tá certo? Você que é do ramo. Eu não sou do ramo. Hernandes pode ser do ramo, mas do ramo mesmo aqui, que eu saiba, é você. Você é o pioneiro. Ô Renato, me diga uma coisa, a possibilidade, veja bem, eu não sei colocar, não sei explicar, mas você vai alcançar o meu raciocínio. A possibilidade, eu aí em Sumé, dentro de casa, tá certo? Sintonizo, ligo o meu televisor, e a possibilidade de eu assistir a CTV no meu televisor, Renato? Corta. Isso. Renato? Com certeza, Marcos. Com certeza. Isso. Eu ouvi, sim, senhor. É possível, sim. Hoje as tecnologias estão muito avançadas, né? A gente tem o chamado TV Box. É um aparelhozinho que transforma as TVs em Smart TVs. Né? As pessoas podem baixar o aplicativo CTV nesse local, e aí você pode fazer a conexão da CTV direto via internet. Você só precisa ter uma conexão. E também, devido à evolução, né, a gente vai chegar lá, as TVs, Smart TVs de hoje, já vem com uma loja de aplicativos. Ou seja, então não vai demorar muito e você vai chegar na sua própria TV. As TVs hoje já são um computador ambulante, né? Os televisores hoje já funcionam como um computador ambulante. Então o que é que as pessoas vão poder fazer? As pessoas vão poder simplesmente chegar lá na loja da própria Smart TV e baixar o aplicativo da CTV para assistir a gente a hora que quiser. Não é isso? Ou seja, então você vai lá, os canais vão ser via aplicativo. Então essa é a grande sacada do sistema de IPTV, dessa modalidade nova que vem revolucionando a comunicação. E isso é bacana demais. E tudo isso a gente se deve a uma conjuntura, né, de uma evolução das tecnologias que, de certa forma, vem modificando a vida das pessoas e também modificando a cultura das pessoas de como se vê televisão. Então, o sistema de IPTV é possível. Hoje, a CTV, para ser transmitido na casa das pessoas, você só precisa de um equipamento TV Box, que a gente chama, é um equipamentozinho quadradinho. Você vai lá, baixa na Play Store o aplicativo da CTV, conecta via HDMI no seu aparelho e aí você assiste a gente. E lá também, Marcos, o bom é que você não, com esse equipamento, você não tem só a CTV. Você não precisa estar preso a um canal. Você pode ter Netflix, você pode ter o YouTube, você pode ter o Facebook, você pode ter
todas as plataformas, todos os aplicativos de seu agrado em um só equipamento, né? Então, aquela velha questão de você estar mudando de canal, mudando a sintonia no controle remoto, acabou. Agora você muda de aplicativo na sua Smart TV. Isso aqui é o bacana, é o fascinante dessa tecnologia. E hoje já é possível, né? Inclusive algumas pessoas, Marcos, em conclusão, algumas pessoas já chegam para mim e dizem assim, eu quero que você instale a CTV lá em casa, né? E isso é o que é bacana mesmo. Agora, Renato, eu quero fazer outra colocação, tá certo? É o seguinte, eu estou pensando, tá certo? Veja bem, eu estou pensando em colocar um aparelho de TV dentro do meu carro. A CTV chega dentro do meu carro também? A tecnologia é diferente do aparelho de TV na minha casa? As tecnologias que a gente chama desses aparelhos de TV, elas são um pouquinho diferentes, porque os sistemas que desenvolvem essas centrais multimídias desses veículos, elas têm um pouco de limitação ainda, né? Mas isso já está mudando, porque as grandes empresas como a Google já está entrando, né, nesse mercado, nesse nicho, com força total. Eu tenho um aplicativo de uma central multimídia no meu veículo, no meu carro, em que eu já tentei fazer a instalação do aplicativo da CTV, mas ainda não consegui, justamente porque cada sistema enfrenta uma limitação, né? Mas não vai demorar muito, porque também, Marcos, isso esbarra na questão da lei de trânsito, porque você não pode assistir enquanto conduz um veículo, né? Talvez para esses carros mais modernos que existe hoje, já existe dessa maneira plataformas que vai direcionada direto para o banco de trás, né? Ou seja, tem aquelas telas ali para os passageiros assistirem. Então isso já está em processo de evolução. Mas o meu equipamento, o meu aparelho já me permite acessar a internet quando eu estiver parado, obviamente, quando eu estiver parado em algum lugar esperando por alguém, o meu equipamento já me permite fazer isso, essa espera, né? E aí eu consigo assistir vídeos e consigo acessar a internet pela central multimídia. Ainda porque cada aplicativo tem um código binário. Esse código ele precisa ser implantado em cada sistema operacional. Não é o caso de alguns equipamentos que tem nesses veículos. Pelo menos aqui no Brasil ainda não. Mas já está chegando, eu acredito que nesses 2 anos, no máximo, eu acho que essa tecnologia já é possível, hein, Marcos? Muito bem. Posso entrar na conversa aí? Entra aí, Hernandes, você está só eu vou passar para o meu amigo Hernandes. Ele está no trânsito, ouvindo o papo, e ele vai participar agora. Não estou no trânsito, mas estou em casa, Marcos, Renato. Mas eu vou sair um pouco agora dessa questão técnica, né? Para a gente pensar uma outra possibilidade disso que está acontecendo nesse momento, especialmente a partir da CTV em Sumé, né? Renato, eu classifico hoje todo esse crescimento tecnológico, né, como aquela possibilidade de que a gente se torna global a partir do local. Nós estamos em Sumé com a CTV, né, muitas vezes trabalhando conteúdos, informações da região, mas também dialogando com temas que estão relacionados com uma perspectiva macroestrutural, ou seja, bem maior, né? Mas o fato é que esse meio que nós estamos utilizando hoje, ele tem um potencial comunicativo que é ilimitado, né? Então, isso faz com que nós possamos dialogar com diferentes espaços ao mesmo tempo, né? E aí eu te provoco nesse sentido para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né? Quando você pensa a CTV para Sumé, por exemplo, Cariri Paraibano, né? Você é uma pessoa que está muito ligada e se interessa muito pela questão tecnológica. Certamente, para a gente pensar um projeto desse no Cariri Paraibano, em Sumé, ele tem que ter bastante afinidade com tecnologias, tem que ser ousado, empreendedor, né? Eu acho que são características fundamentais para se colocar um projeto desse para funcionar.
né? Sem essa ousadia, né? Sem esse espírito de empreendedorismo e essa afinidade com as comunicações, né? Certamente o projeto ele teria dificuldade em ganhar força. Né? E você traz isso. Quando você pensa, Renato, eu não sei exatamente quanto tempo de vida tem a CTV, mas eu gostaria que você trouxesse o tempo de vida da CTV. E quando você pensou esse projeto para a realidade do Cariri paraibano, especialmente na cidade de Sumé, né? Você pensou nessa possibilidade que você poderia estar dialogando com diferentes espaços da sociedade, diferentes regiões e até chegando em outros países. E hoje isso é uma realidade da CTV. Nós temos alcançado diálogo com diferentes espaços do Brasil, praticamente chegando em todas as regiões, né? Uma possibilidade também de pessoas que estão fora do Brasil, que também dão um feedback para o nosso trabalho, né? Mas você tinha, né, essa perspectiva, né, do poder de alcance que uma TV, na realidade do Cariri paraibano, poderia alcançar? Olha, Hernandes, eu sempre tive um pensamento, eu costumo dizer que eu sempre tive um pensamento à frente da nossa cultura, né? Assim, eu não menosprezando a cultura das pessoas, mas assim, são coisas assim que eu consigo ver grande, mas não consigo entender como é que as pessoas não entendem que aquilo ali é grande, né? Eu cresci à base do esforço. Deixa na tela a gente mesmo, deixa a gente três, porque a gente consegue identificar melhor a expressão de cada um. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sempre pensei grande, né, nessa questão das comunicações. Então, assim, às vezes eu falo de um projeto para determinadas pessoas e as pessoas não conseguem ver grandiosidade naquilo. E, assim, é aquela velha história, né? A gente vive numa sociedade, principalmente nessa terra aqui, não sei se isso vem de uma cultura antiga, desacreditada, né? A gente tem aí os índios Cariri e Sucurus, que nunca acreditaram nessa região, o potencial dela, porque, só para mim entrar na introdução, por quê? Porque eles nunca acreditaram nessa região que eles eram passageiros, eles eram nômades, eles vinham aqui, passavam e iam embora. Né? Eles não ficavam nessa região, então eles não acreditavam no potencial dessa região. Até vinham os portugueses e acreditar no potencial dessa região e ficaram aqui. Né? Eles ficaram aqui e fizeram isso aqui uma grande região rica, né? Isso aqui era rica no algodão, isso aqui era rica no couro do gado, né? Que importava aí para até países da Europa o couro do gado. Então, assim, é uma cultura totalmente desacreditada do que vem a ser aquela velha história, o Tomé, né? Que ele tem que ver para crer. Né? Ou seja, então, logo no início, quando eu passei a ideia da TV para as pessoas, algumas pessoas até do meu cotidiano, né, que eu estava querendo que eles acreditassem nisso, eu disse, rapaz, isso aqui pode dar certo, rapaz, tu acha que dá certo isso aí? Muitos desacreditaram nisso, né? E assim, a TV está começando a engatear e caminhando para a prosperidade, está dando os primeiros passos para a prosperidade. Então eu sempre tive esse pensamento longínquo, né, de querer ir mais além, né? Eu sempre via todo mundo fazendo, devido ao negativismo da região, a gente começa a ficar com o pé atrás, vai fazendo os investimentos de forma mais ordeira, mais com calma, para que de fato não dê errado, porque é aquela velha história, o não já está certo, a gente tem que correr atrás do sim. E a região do Cariri, o que foi que eu vi? Qual é o propósito da TV aqui na nossa região? O propósito da TV na nossa região, eu criei ela com o intuito de mostrar a nossa região para o mundo, né? E eu vi nas plataformas da internet a possibilidade da gente fazer isso com muito profissionalismo e o melhor ainda, com profissionais da nossa terra. Quando eu falo que o propósito da TV é mostrar a região para o mundo, é pessoas, é cultura, é tradições, é culinária, é tudo nosso. É pessoas nossas, é profissionais nossos. Se não tiver profissional da área que não está nesse nicho, beleza, vamos fazer. Tem muita gente com potencial aí fora, né, desacreditada, ou seja... e minha maior crítica com relação a tudo isso, Hernandes, é a politização dos meios de comunicação.
a politização dos meios de comunicação é o que atrapalha tudo, porque os rádios, os blogs, os sites estão ocupados com notícias políticas e a população está desinteressada nesse tipo de notícia. Ou seja, nós temos um leque de coisas para se mostrar, mas só porque não tem um retorno rápido, as pessoas não têm interesse em mostrar. Então, essa é a grande necessidade da nossa região. Uma região rica de paisagens, uma região rica de seu povo, né? Uma região simples, mas que com um potencial enorme turístico, mas que as mídias, que eu sou um grande crítico disso, estão ocupadas com pautas políticas, entrevistando políticos, porque é o que dá dinheiro para os meios de comunicação. E aí eu venho justamente na tentativa de quebrar isso, quebrar esse tabu, né? Despolitizar os meios de comunicação. Eu acho que essa é a palavra correta. A frase correta. Renato, eu posso, se vocês me permitem aí, eu queria trazer um ponto interessante, né? Quando se trata dessa questão política, né? Eu diria que não seria uma proposta de despolitizar, mas não transformar os meios de comunicação no espaço de manobra política, que eu acho que é importante. Eu penso que a informação política ela é fundamental, né? Eu acho que o nosso telespectador e os meios de comunicação, eles precisam ter o compromisso de não despolitizar, mas de fazer com que esses meios eles sejam um instrumento de defesa da sociedade e, para isso acontecer, informar bem sobre o viés político. Eu penso que o meio de comunicação, eles assumem um papel fundamental, que é isso que você traz. Assumir uma responsabilidade de informar sem ter a dependência de um grupo político que está financiando o meio de comunicação. Mas é justamente ter autonomia para fazer a crítica quando for necessária, para fazer o elogio quando o político acertar. Né? Então, quando o meio de comunicação, na minha leitura, ele procura trabalhar de forma autônoma, independente, sem ser ditado por um grupo político que deve ser feito, aí eu acho que a função de discutir a política nos meios de comunicação passa a assumir um papel fundamental, inclusive dando uma contribuição muito importante para a sociedade, até nesse processo de conscientização da própria sociedade, ou seja, informar para que as pessoas simplesmente não adotem uma postura política por um viés apaixonado, mas que ele olhe criticamente a ação de cada poder público para que ele possa, de fato, cobrar o direito que ele tem. E eu penso que o meio de comunicação, ele tem um papel fundamental nesse processo. Por isso, quando você traz, eu quero trabalhar de forma isenta, eu quero trabalhar sem estar amarrado a um grupo político, isso, de fato, possibilita uma ação independente, né, que aí você tem justamente plena autonomia para criticar, para elogiar. É aquela coisa, eu não vou elogiar porque eu estou recebendo algo de alguém, mas eu vou elogiar porque eu quero ser coerente com aquilo que está sendo feito. E eu acho que quando o meio de comunicação assume essa postura, ele passa a ter uma função social fundamental para todos os grupos da sociedade. Renato, Marcos. Renato, me permita... Renato, você está sem áudio. Olha, é o seguinte, me permita fazer uma colocação. Não é quebrando o excelente comentário de Hernando, não, mas envolve, de uma certa maneira, a telecomunicação através de uma nota de falecimento no estado da Paraíba, entendeu? Faleceu ontem à noite, vítima da Covid-19, o presidente do Sintel da Paraíba, Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado da Paraíba, o Alice de Oliveira Pereira. Ele estava internado em um hospital de João Pessoa com complicações por conta da doença. Enviamos os nossos pêsames à família enlutada. Concernente às colocações de Hernanes, eu quero dizer o seguinte,
que ele entende da mesma maneira minha. Eu vou sintetizar o que ele quis dizer e o que eu digo também, Renato, e comunga com o seu pensamento, é que nós não somos um veículo atrelado a nenhum palanque político. Tenho dito, Renato? Exatamente. Não, a ideia da minha fala é justamente essa, porque eu vejo na nossa região, já com o horário avançado, né, o papo tá tão bom, até em pauta a gente dizia que o tempo ia ser curto, né, para tanta conversa boa. Atrelado a tudo isso, eu costumo dizer o seguinte: a região tem um leque de coisas, a região não é só política, né? Então, assim, é justamente isso. O que se noticia aqui na cidade, o que se acha que se dá audiência, é política e morte, né? Um acidente que acontece. Então, as pessoas se prendem a isso muito para conseguir cliques e visualizações. Mas não, as coisas boas da nossa região também têm que ser mostradas. E é com essa proposta que a CTV entra na nossa região. É com a proposta de mostrar de tudo um pouco, né? Obviamente nós não vamos negligenciar a informação política, como o Hernandes falou. A gente não tem essa intenção de negligenciar a pauta política porque é de interesse social. Mas a pauta política não será a única pauta. O acidente, a morte, a tragédia não será a única pauta. O que será a pauta será as paisagens bonitas, exuberantes em épocas de chuva. O umbu, que está na safra do umbu, que eu ainda não chupei nenhum primeiro, mas vou atrás, viu? Já vou procurar aqui um umbuzeiro para dar uma entrada de base. Inclusive, Hernandes, eu gostaria até de perguntar se naquela região ali dos seus parentes tem muito umbuzeiro por ali, para mim dar uma filada lá. Você já autoriza lá a turma lá para mim invadir lá os terrenos da turma, viu? Aí a ideia da TV é justamente essa, mostrar de tudo um pouco. Agora mesmo a gente está com a equipe de reportagem de saída para a Feira Livre de Sumé, né? Para fazer uma reportagem para o jornal logo mais à noite sobre a questão da feira, de como anda a feira nessa questão da pandemia, né? E como o Marcos acabou de noticiar a morte também de uma grande referência da comunicação, é muito importante salientar que o nosso sistema de TV online, né, o sistema de comunicação online, vem justamente funcionar como combate à pandemia, né, porque está todo mundo em casa, está todo mundo virtualmente se conectando e se informando sem a necessidade de você estar se deslocando ou saindo ou precisando se aglomerar para ver alguma coisa ou algo, porque a TV, o formato da TV, o formato das mídias sociais estão mostrando ali a todo mundo, né? Então, essa é a proposta da TV. A proposta da TV é o Cariri. Nós temos o Cariri como foco e vamos levar essa bandeira com afinco, né? Independentemente de posições políticas ou não, porque nós sabemos que cada um tem sua posição política individual aonde você chegar. Mas a CTV, ela não corresponde a isso, né? A bandeira da CTV é o Cariri. E o Cariri é o foco da CTV. Qual dos dois aí? Eu passo para quem a bola? Hernandes? Então, Renato, eu penso que, né, os pontos que a gente trouxe hoje aqui, né, como o Marcos disse, você falou, né, o papo fluiu tão bem, né, que de um tema tão instigante, né, então ele nos provoca para várias reflexões nesse sentido, né, e o que eu penso, né, eu acho que nós comungamos dessa ideia, né, estamos no mesmo direcionamento, é a importância que um meio de comunicação ele pode ter em termos de contribuição para a sociedade. Quando ele assume esse compromisso de informar com bastante responsabilidade, né? E nós temos tido justamente essa preocupação de dizer, né, vamos assumir, sobretudo, um compromisso com a sociedade, porque, para além da discussão política, que é importante também, né, a gente precisa estar trabalhando isso, porque nós somos, né, por ser seres sociais, nós somos sujeitos políticos. A política está praticamente em tudo que a gente faz, né? Não só a política partidária, mas qualquer tomada de decisão é um ato político, né? Mas a gente não criar isso, né, ou não transformar uma situação dessa como uma situação de vantagens particulares. Porque quando a gente pensa individualmente, a gente deixa de pensar de forma coletiva. E pensar coletivo
é fundamental para um veículo de comunicação. Nós não fazemos comunicação apenas para Renato, para Marcos. Nós fazemos comunicação para quem está do outro lado. E nós devemos um respeito muito grande a essas pessoas, que é o bem informar, que é o respeito, que é levar a informação com responsabilidade, que é ter respeito por cada pessoa que nos acompanham, por cada pessoa que nos dá um retorno do nosso trabalho, né? E nesse processo nós devemos ter um compromisso de fazer com que essas pessoas tenham acesso às informações sobre cultura, sobre turismo, sobre a economia da região, sobre a política, sobre a educação, todo esse leque de temas ou de assuntos que tem uma relação direta com o nosso cotidiano. E é isso que as pessoas precisam. Por exemplo, nós vamos ter a oportunidade de trazer outras discussões nesse espaço aqui. Sumé, Cariri Paraibano, quais são os potenciais turísticos, o turismo rural da região do Cariri Paraibano? Quais são as possibilidades de se gerar renda numa região como o Cariri Paraibano, que pode ir além da dependência da prefeitura, do aposentado? Nós temos outras alternativas para isso. Né? Qual é a importância de uma universidade federal em Sumé? Né? Qual é a importância de ter uma associação a Carimbu, que trabalha o beneficiamento do umbu na região e gera renda? Então, veja só, nós temos e observamos que há uma infinidade de assuntos que devem ser tratados e que tem uma relação direta com a vida das pessoas. E que se essas pessoas se apropriarem mais dessas informações, elas podem criar melhores alternativas de sobrevivência. Isso não quer dizer que a CTV vai resolver o problema das pessoas, mas ela pode facilitar o processo de acesso a informações que possam fazer com que essas pessoas tenham acesso a determinadas condições que, se não houvesse um canal de ligação, e esse canal somos nós, entre o viés político, o gestor público, sociedade, o meio de comunicação que pode fazer esse meio de campo entre esses setores da sociedade. Então, nós entendemos que há uma função fundamental que cada um de nós que compomos a CTV pode ter e desempenhar um compromisso, né, e dar uma contribuição muito importante para todas as pessoas que nos acompanham e, de forma geral, para a região do Cariri Paraibano. Renato, Marcos. Bom, eu acho que deu tempo aqui. Marcos, quer fazer algum complemento aí sobre o argumento de Hernandes? Eu quero sintetizar tudo que Hernandes disse. Volta mais para o centro, Marcos. Não sei se vocês vão me alcançar. Vem mais para o centro. Não sei se vocês vão me alcançar. Eu sou irrequieto, sabe, Renato? Eu sou irrequieto. Eu também sou, mas eu sempre estou olhando aqui na tela para ver como é que eu estou saindo, se eu estou fora ou se eu estou dentro, para me enquadrar. No programa ao vivo, tudo pode acontecer, sabe? Só não podia acontecer quando no início da televisão, porque não tinha videotape, né? Não tinha o videotape, era tudo gravado, era tudo feito ao vivo. Se errasse, estava errado e acabou-se, entendeu? Como o Café com Comentário, o nosso CCC é bem à vontade, tá certo? A gente brinca aqui, a gente discute, a gente diz o que quer, na realidade, que você fez essa abertura. Eu quero apenas dizer e sintetizar o que Hernandes falou, que a CTV é educativa e de utilidade pública, educativa em todas as suas matérias, tá certo? Sem partidarismo algum, e de utilidade pública para servir a uma coletividade, Renato. Exatamente, Marcos. Sobre a questão da TV, tem uma história engraçada só para a gente concluir, que quando eles montaram o primeiro canal de TV, tem uma história lá que eles passaram anos e anos e anos e anos projetando aquela programação e tudo mais. E quando começaram a inaugurar a TV, que botaram o primeiro programa no ar, eles pensaram: meu Deus do céu, e agora? O que é que a gente vai botar amanhã na grade da programação? Eles tinham pensado em um só programa, eles não tinham pensado na grade da programação toda. Então, assim,
tudo vai acontecendo aos poucos, né? Ontem a gente estava em reunião de pauta e eu dizia que há alguns dias atrás eu caminhava pela parede do açude pensando como era que a gente ia montar uma grade de programação para a CTV. E hoje está aí a gente online, tem mais programas para entrar, tem mais programas para entrar na nossa grade, tem muito conteúdo vindo por aí, a gente já está com uma equipe bacana funcionando, a CTV já é uma realidade. Gente, eu gostaria de agradecer aí a participação. Pois não. Renato, me permita. O CCC, eu já apelidei de CCC, né? Sim. Café com Comentário. Isso. Ele vai ao ar de que dia a que dia e o horário correto, Renato? Pronto. Hoje a gente teve alguns imprevistos porque a pauta ficou pronta um pouquinho tarde, mas a partir de amanhã, às 7h30, em ponto, fechadinho até às 8h30, a gente está no ar por aqui. Agora falta um minuto agora para as 9 horas da manhã, mas o nosso horário oficial mesmo é um programa de estreia. A gente passou um pouquinho, até as novelas da Globo passam, né? Então a gente não tem nenhum problema também de passar, não. Mas a gente está no ar a partir das 7h30 da manhã até as 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, pela tela da CTV, o CCC. Tá vendo bacana aí, ó? CTV, CCC. Bom dia a você e até amanhã. Bom dia, sobe a música aí, produção. Bota os créditos na tela porque o Café com Comentário tá terminando. Hernandes, obrigado, meu querido, por hoje. Muito obrigado, Renato. Obrigado ao Marcos. E amanhã nós estaremos aqui, né, a partir das 7h30 da manhã, em ponto, né? Compromisso nosso. Em ponto, em ponto. A gente está fechado com o nosso telespectador. Gente, obrigado pela audiência de hoje. Amanhã a gente está de volta com mais um Café com Comentário pela tela da CTV. Fica com a gente. A partir de agora começa o Coisa de Moleque, um programa matinal cheio de desenhos animados. Você pode assistir a gente pela Gigo TV, pelo aplicativo da CTV. Você pode assistir a gente também pelo site www.ctvpb.com.br e você pode assistir a gente também lá no site olhosnatv.com.br e outros servidores aí, Brasil afora, mundo afora, que está transmitindo as imagens da CTV nesse exato momento. Obrigado a todos, forte abraço. Amanhã a gente está de volta, Café com Comentário. Obrigado, pessoal. Até mais.